Então, continuando nossa aula com os métodos de determinação de mineral, a gente vai falar agora de ferramentas de imagem e analíticas que fornecem dados de alta qualidade, tá? Desde uma escala atômica até propriedade de rocha total. Né? A gente não vai mais estar analisando o átomo de um mineral específico, a gente vai estar analisando a constituição total da rocha. Tá? Quando a gente vai estar analisando uma mistura de todos eles. Tá? A gente vai começar pelas técnicas que utilizam raio-x, passando para elétrons, tá? Seguindo a sequência apresentada no livro do Klein Dutroux. Eu não coloquei aqui, mas é o capítulo 14, tá? Que tem esse material para vocês. Muitas técnicas analíticas são especificamente desenvolvidas para fornecer dados químicos quantitativos, enquanto outras vão apresentar melhor obtenção, né, de dados qualitativos. Tá? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente na hora de escolher qual método, né, analítico a gente vai empregar para saber quão quantitativo é aquele dado que a gente está tendo, porque não adianta nada eu querer um dado quantitativo e fazer uma análise qualitativa. Né? Não vou ter o meu problema sanado. Então, uma análise quantitativa, ela envolve a detecção e a determinação das porcentagens peso, né? Ou então composição em parte por milhão, né? Dependendo aí da concentração do elemento na amostra, tá? Mas ele vai analisar todos os elementos de um composto. E ele vai me dizer quanto de cada elemento está presente. Tá? Já a análise qualitativa, ela visa apenas reconhecer ou identificar os elementos, né? Ou grupos químicos presentes numa amostra, mas ela não vai me dá valores muito confiáveis de quem está presente, tá? Então, quantitativo, eu sei quem e quanto, e qualitativo, eu sei quem e mais ou menos quanto, tá? Algumas análises chegam a ser semi-quantitativas, tá? Mas aí quem vai indicar isso para vocês é o laboratório, quando vocês pegarem o laudo, tá? Microsonda e fluorescência de raio-x são análises quantitativas, tá? FRX pode ser feito também para semi-quantitativa, só às vezes, dependendo da qualidade da tua amostra, tá? E difração de raio-x é uma análise qualitativa que muitas vezes também pode ser feita a semi-quantitativa, tá? Mas é sempre aquele pé atrás com essa quantificação que a DRX faz. Geralmente, as qualitativas são úteis para auxiliar justamente a decisão de que método quantitativo, desculpa, vai ser empregado depois, né? Qual vai ser a análise subsequente. Agora que eu sei quem está presente, tenho uma ideia mais ou menos de teor. Se eu parto para uma microsonda, se eu parto para uma fluorescência de raio-x, se essas análises vão realmente resolver meu problema, né? Então, por exemplo, para elementos terras raras, muitas vezes não é indicado fazer uma análise de fluorescência, porque vai ser uma sensibilidade muito baixa, né? Eles vão estar numa porcentagem, numa concentração, né, em teores muito baixos na amostra, e a fluorescência não vai ter sensibilidade para detectar esses elementos. Tá? Bom, começando pela difratometria de raio-x, ela é uma técnica de caracterização de estrutura cristalina, tá? Bastante difundida, largamente utilizada. A sua origem remonta ao princípio do século XX, tá? Com a descoberta de raio-x pelo físico alemão Wilhelm Röntgen, em 1895. Tá? Ele foi o primeiro que percebeu essa forma de radiação, que podia atravessar diferentes materiais sólidos e escurecer uma chapa fotográfica de halogeneto de prata. Tá? E assim, ele não só descobriu os raios-x, como também realizou a primeira radiografia, né? Onde ele visualizou aqui os ossos de uma das mãos da sua esposa. Né? Então, a gente tem aqui, né, essa foi a primeira radiografia feita, que revolucionou aí a medicina, a cristalografia, né? Sendo que essa descoberta dos raios-x, né, da difratometria de raio-x, foi fundamental para a análise de estruturas cristalinas. Né? Muita coisa avançou a partir do domínio dessa técnica. Tá? Então, quando uma onda atravessa uma região onde há um obstáculo cujo tamanho se aproxima do comprimento de onda da radiação, ela vai sofrer um espalhamento, né, que é isso que está mostrando aqui. A gente tem uma onda, né, um raio-x emitido, né, sendo canalizado, assim, colimado, né, passando por um objeto sólido, e ele vai espalhar
e esse espalhamento é chamado de difração. Ocorre simultaneamente a reflexão de parte dessa onda, a absorção parcial da energia transportada, tá? E essa onda que é parcialmente absorvida, ela vai ser emitida em todas as direções como uma radiação secundária. Tá? Essa técnica é eletricamente favorável para sólidos, porque os átomos são dispostos em uma maneira ordenada periódica. Né? Então, essa estrutura cristalina, né, que os sólidos apresentam pode ser pensada como uma rede de fração microscópica, tá? De maneira que se a gente incidir uma radiação com comprimento de onda da ordem de separação entre os átomos, né, essa radiação vai difratar quando passar pelo cristal. Né? Se a gente faz isso com líquidos, por exemplo, isso não acontece. Então, a cristalografia, o método de cristalografia por raio-x em si, data de 1912, tá? Foi aí desenvolvido pelo Max von Laue e pelo William e Lawrence Bragg, né, que são pai e filho. Né? Eles que tiveram aí o primeiro difratômetro. Né? Bom, então, explicando o princípio por trás da difração de raio-x. Né? As ondas eletromagnéticas, né, formam esse espectro contínuo aqui, né, variando em comprimento de onda, né, desde ondas longas de rádio, né, e com centenas de metros, até radiação cósmica, né, que tem aí comprimento de onda da ordem de 10 elevado a menos 12. A figura está colocando aqui menos 8, mas é menos 12, tá, pessoal? Todas essas formas de radiação eletromagnéticas apresentam certas propriedades comuns, tá? Como a propagação ao longo de linhas retas, velocidade de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, reflexão e refração segundo a lei de Snell, né? Que é a expressão que dá o desvio angular sofrido por um raio de luz ao passar por um meio com um índice de refração diferente, aquela variação de velocidade que eu falei para vocês, né? Difração em arestas e fendas, né? Ou retículos, e a relação entre energia e comprimento de onda. Né? Então, é com base nessa difração em retículos que a gente usa os raios-x. Né? Raio-x vai ocupar aí somente uma pequena porção desse espectro, tá? Ele vai ter aí comprimento de onda variando entre 0,02 a 100 angstroms, tá? Os raios-x utilizados na investigação de cristais vão ter comprimento de onda aí da ordem de 1 angstrom, que é um comprimento semelhante à da magnitude da dimensão de uma célula unitária. Né? Então, lembra que eu falei no slide aqui, né, que ele... Opa. Né, que a onda atravessa uma região com obstáculo de tamanho e se aproxima do comprimento de onda. Né? E é isso. Tá? Então, a gente vai usar aí os raios-x para determinação da estrutura cristalina por causa desse comprimento específico de 1 angstrom, tá? da célula unitária. Os raios-x eles são produzidos quando os elétrons em alta velocidade se chocam com átomos de qualquer elemento. Tá? Então, dentro do tubo de raio-x tem um alto vácuo. Tá? O tubo ele é equipado com filamento de tungstênio, que funciona como catodo, né, ou fonte de elétrons. O anodo vai consistir de metal puro, como molibdênio, cobre ou ferro, tá? E que serve como alvo dos elétrons. Então, quando o filamento de tungstênio é aquecido, né, pela passagem de corrente elétrica, os elétrons são emitidos e acelerados em direção ao anodo-alvo. Né? Então, eles vão vindo nessa direção aqui. Né? Quando os elétrons atingem o alvo, né, eles bombardeiam o alvo, né, o metal, os raios-x são gerados. Então, a ideia é que você tem um elétron, tá, dentro desse tubo a vácuo. Esse elétron é acelerado por essa diferença de potencial da ordem de dezenas de milhares de volts, e ele vai colidir com o anodo. De maneira que essa colisão... isso acontece aqui dentro, tá, pessoal? De maneira que essa colisão vai liberar muita energia. Parte dessa energia liberada vai ser sob a forma de raio-x. Tá? Então, em geral, a gente tem uma tela de chumbo espessa com um furo, né, aqui no meio, de maneira que ela sirva para colimar, né? Ela vai mirar, né? Ela vai servir como mira, né? Ela vai barrar todos os outros raios aqui, vai deixar passar só esses específicos para que ele incida na amostra. Né? Então, quando esse feixe incide na amostra, ele difrata,
E o padrão de difração, né, que é esse mostrado aqui no canto da imagem, vai ser estudado, né, colocado numa tela fotográfica após o cristal, né, de maneira que essa tela fica marcada apenas em alguns pontos, né, como está representado aqui. Então, na difratometria, a gente consegue, né, na verdade, a gente tenta descobrir, a partir de um conjunto de pontos, qual estrutura cristalina foi responsável por reproduzir aquele padrão. Né? Não é uma técnica só utilizada para minerais, tá? Ela é usada na biologia, por exemplo. Ela foi utilizada para descobrir a estrutura do DNA, né? Aquela estrutura dupla helicoidal, né? Só que essa análise é extremamente complexa, tá? Ainda mais considerando que as amostras não são monominerálicas nem monocristalinas, né? Geralmente a gente está trabalhando com amostras policristalinas, né? Então, a técnica de difração de raio-x de monocristal, elas são utilizadas para a determinação da estrutura cristalina, dimensão das células unitárias, quais são os parâmetros atômicos, né, posicionamento dos átomos nas células unitárias e como é a distribuição das ligações. Na mineralogia, a gente usa mais análise por rocha total, tá? Por pó. Ela é uma técnica rápida para identificação mineral e também providencia informações sobre dimensões de célula unitária. Tá? Então, por meio dessas características que a gente acaba identificando o mineral. Como os minerais consistem em uma estrutura tridimensional ordenada, né, com periodicidade característica ao longo dos eixos cristalográficos, né, a célula unitária. Quando você incide um feixe de raio, quando você incide um feixe de raio-x em uma amostra cristalina, você faz com que os eixos, que os elétrons desse arranjo vibrem na mesma frequência que a radiação de raio-x incidente. Né? Então, esses elétrons vão absorver parte da energia dos raios-x, né? E vão atuar remitindo essa energia como radiação de mesma frequência e mesmo comprimento de onda. Geralmente é uma interferência, né, destrutiva entre diferentes raios sendo emitidos, né, entre diferentes energias, tá? Mas em algumas direções específicas, essa interferência acaba sendo construtiva, tá? E esse efeito de espalhamento cooperativo é que é conhecido como difração. Então, a difração, ela ocorre com condições específicas de vibração, tá? Embora os raios-x sejam difratados, tá? Na realidade, eles se comportam como se eles fossem refletidos dos planos internos do cristal, tá? O Bragg, né, o William Bragg, ele demonstrou que essa reflexão, tá, ocorre a partir de uma família de planos paralelos e somente sob certas condições, tá? Aquilo que eu estava falando. Não é todo o plano do cristal, não vai ser toda a parte do mineral que vai gerar essa condição da interferência construtiva para que aconteça a difração, né? Como a gente viu nas aulas anteriores, né, as faces mais prováveis de serem formadas durante a cristalização de um mineral são aquelas que apresentam maior densidade de nós no retículo cristalino, né? Então, são faces paralelas a uma família de planos idênticos e igualmente espaçados, né? Que é as faces paralelas aqui ao à estrutura cristalina, né? Quando um feixe de raio-x atinge um cristal e penetra nele, o efeito da difração resultante não é devido a um único plano, tá? Isso tem que ficar claro para vocês quando a gente está falando de difração. Mas há um número infinito, quase infinito, de planos paralelos dentro da estrutura, tá? Cada um contribuindo para uma difração máxima. Então, ele vai incidindo, refletindo, e eles vão gerando essa interferência construtiva. Sabe quando a gente bate na água, ela forma ondulações? Muitas dessas ondas elas acabam se anulando, né? Você bate, elas vão gerando interferência e elas vão diminuindo de amplitude, diminuindo de comprimento de onda, né? E aqui no caso da difração, não. Quando elas se interferem, elas se mantêm, tá? Não tem essa destruição, tá? Das ondas. Então, se você incide
um raio-x num cristal, né, de plano de rede cristalina com uma distância d conhecida, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles vão ser especulares, né? Pensando aqui, ó, esse mesmo ângulo que está incidindo aqui vai ser o ângulo aqui, né? Esse ângulo vai ser igual a isso, tá? Então, se o raio incide sobre o plano P, né, sobre o plano A e o plano B, ele vai percorrer caminhos ópticos diferentes, tá? Um feixe incidente vai vir para cá e vir para cá, outro vai vir para cá e vai vir para cá. Então, eles não vão se anular, tá? Por isso que ele vai ter interferência construtiva, desde que essa diferença entre os caminhos seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Tá? É isso que é a equação de Bragg, tá? Eu tenho o comprimento de onda e eu preciso que essa distância seja um número inteiro, tá? Então, conhecida a distância entre os planos da rede e o comprimento de onda do raio incidente, né, se eu tenho isso aqui e tenho isso aqui, eu consigo reconhecer para que ângulo de incidência eu vou ter uma interferência construtiva, para que ângulo eu vou ter um espalhamento construtivo. E é isso que me permite a construção de um difratômetro. Tá? Então, lembrem que famílias de planos diferentes vão ter ângulos de espalhamento diferentes. Então, eu vou fazer, na minha análise, eu vou fazer eu vou controlar esse ângulo de incidência para gerar essa difração, tá? Aqui, ó. Então, é isso. Um difratômetro de raio-x, ele é construído de maneira que a amostra vá rotacionando, tá? A amostra tá aqui. Enquanto ela vai... A amostra tá aqui. Enquanto que um detector de raio-x, tá? Que tá aqui, montado aqui num braço móvel, tá? Esse braço aqui, ele é móvel, tá? Ele fica mexendo daqui pra cá, tá? Ele fica girando assim em torno da amostra, tá? Então a amostra vai girando e esse braço também, para ele coletar os raios-x refratados a partir da minha amostra, tá? Então eu tenho aqui a fonte de raio-x, né? Raio-x passa por essa fenda, né? Esse colimador para canalizar e direcionar o raio-x para que ele incida sobre a minha amostra. E a amostra ela vai girando e esse braço vai girando junto. Durante a operação de medida, né, tanto a amostra quanto o detector de raio-x e o dispositivo de registro, tá, eles são ativados simultaneamente, de maneira que se um plano atômico tem espaçamento d, tal que a reflexão ocorra aqui a 20 graus, não há evidência dessa reflexão até que o tubo de contagem, né, o detector, tenha sido rotacionado a 2 θ. Então, se eu tenho a minha inclinação da amostra é de 1 θ, o raio-x que está difratando a partir dela só vai ser coletado no meu... só vai ser detectado pelo detector quando ele tiver a 2 θ. Tá? Então, tem que ter sempre tem esse delay aí, tá? Então, se eu tenho um plano de espaçamento que vai ter a reflexão, né, a refração a 20 graus, o detector vai ter que estar a 40 para pegar, tá? Então, por isso que ele fica sempre oscilando para se movendo, né? Para que ele pegue todos os espectros, tá? Então, quando ele acaba coincidindo aqui, né, o ângulo, e o feixe difratado, ele vai entrar no detector, tá? De raio-x e vai provocar uma resposta, né? Vai ser um pulso que vai ser gerado e amplificado, ocasionando uma resposta eletrônica numa escala vertical, que vai representar a altura do pico. É isso aqui, tá? Esse é o resultado do tipo de análise que é feita na difratometria de raio-x. Tá? Ele é apresentado sob a forma de um gráfico, em que a gente tem a contagem, né, a intensidade do pico difratado, tá? Aqui na vertical, e
o ângulo 2θ, né? A altura do pico vai ser proporcional à intensidade do efeito do difração, tá? Então, a gente vai sempre analisar aqui a intensidade e que ângulo que foi gerado o pico, tá? Então, a análise por difração de raio-x, ela vai permitir a identificação do mineral através da caracterização de sua estrutura cristalina, né? Cada estrutura cristalina vai produzir um padrão de difração característico, tá? Portanto, para a interpretação dos resultados, a gente recorre a um banco de dados, tá? Acho que eu não conheço ninguém que tenha esses valores na cabeça, tá? E a gente faz a comparação com os padrões produzidos por estruturas conhecidas e previamente analisadas. Então, vejam aqui que a gente teve um pico aqui entre 82, que foi reconhecido como sendo do plano 211 da estrutura cristalina, né? A gente teve aqui um pico a 65, reconhecido como o plano 200 dessa estrutura cristalina, e aqui o outro plano a 44, que foi o plano 110, tá? Então, vejam que os picos são relacionados a diferentes planos, porque é isso que a gente está vendo, tá? Ele vai reconhecer as distâncias entre os planos e a gente vai identificar que plano que ele foi, que teve a refração, tá? Então, a gente compara o resultado do pico medido com o banco de dados, né? Eu trago aqui, ó, para vocês, né? A gente compara aqui, ó, esse pico, esse pico, esse pico com esse pico, né? E a gente começa a identificar, ó, tem um pico aqui a 50, um pico a 60, né? Esse pico duplo a 40, tá? E é assim que a gente vai fazendo essa comparação dos picos com o banco de dados, tá? Nesse exemplo aqui, me indica que é uma estrutura da sílica, tá? Trago aqui outro exemplo para vocês, tá? Que uma amostra desconhecida, ela é analisada, tá? Seus picos são comparados com os de materiais conhecidos, materiais tabelados, e assim que a gente vai permitir, que essa análise permite a identificação do mineral, tá? Então, a gente identifica aqui, esse mineral tem um pico aqui de 10 do plano 110. Eu venho no meu banco de dados e vejo, pico de 10 nesse plano, tá? Aí eu tenho aqui o 300 a 20, quase 22, tá? Eu venho aqui 300 a 21,6, pode ser. E daí eu vou fazendo esse tipo de comparação, tá, pessoal? Hoje em dia essas coisas são automatizadas, tá? É tudo por software de computador. Eu não tenho acesso a nenhum deles, tá? Por isso que eu não consegui trazer isso pra vocês, desculpa. Mas hoje em dia, que nem aqui no caso do quartzo, eu, eu seleciono lá sílica e ele anula todos os picos para eu ver, né, se faz sentido ou se não, tá? Então, ele anulando, eu consigo identificar se tem mais mineral na minha amostra, né? E eu vou tirando os picos para não ter interferência, para eu acabar não me confundindo que pico eu já identifiquei, que pico que eu já atribuí a algum mineral, para não fazer uma análise dupla aí, né? Acabar colocando picos em, em mais de um mineral e fazendo uma análise errada do gráfico do difratograma, tá? A difratometria, acho que eu falei para uma das turmas só, né? Quando a gente estava tirando dúvida. Ele é um dos métodos principais para diferenciar os argilominerais, tá? Lá, os filosilicatos, tá? Porque como eles têm dimensões muito diminutas e suas propriedades físicas são muito similares, só a descrição macro não permite o reconhecimento da espécie mineral e em micro muito menos, tá? Eles têm todos um aspecto, às vezes, muito parecido. Muitas vezes a gente acaba fazendo por associação, tá? Eu sei que o talco acontece nesse ambiente geológico e eu estou tratando de uma rocha desse ambiente geológico, então eu desconfio do talco. Mas certeza, bater o martelo só por difratometria de raio-x, tá? Ou então por análise química, né? Mas aí a gente começa com uma difratometria de raio-x, tá? Como esses filosilicatos, né, os argilominerais, eles apresentam estruturas com distâncias, né, intraplanares entre as folhas setaédricas e as folhas octaédricas diferentes,
né? A análise por difração de raio-x resulta no reconhecimento confiável desses minerais com base nessas diferenças, né? Então, eu quando eu faço aqui, ó, a análise, né? Eu tenho os diferentes picos, as diferentes posições, tá? Me indicando aqui, ó. Tenho aqui um pico com 10 angstrom, um pico com 5, um pico com 3. Eu vou lá no meu ábaco e eu vejo que é ilita, né? Eu tenho aqui um pico a 7,18 e um pico a 3,58. Pô, esse pico de 0,7 me indica a estrutura TO, desculpa, né? 1 para 1 da caulinita. Eu esqueci de falar aqui, né? Ó, é essa distância aqui que ele tá me indicando, né? Esse pico aqui de 10, né? Ó. Aqui tá em 1,0 e aqui em 0,7, aqui tá em escalas diferentes, né? Decimais diferentes. Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui eu tenho esse pico a 17, me indicando aqui a presença da multimurilanita. Lembra que eu falei que a multimurilanita era aquela argila expansiva, né? Ela que vai apresentar o maior espaçamento, né? A maior distância interplanar, tá? E aí, geralmente, a gente faz, vocês estão vendo aqui, né? É feita várias análises com diferentes tratamentos, diferentes tempos de estufa, tá? A primeira ela é aquecida a 400 graus, acrescida a 550, né? Para tirar toda a água. Então, vejam aqui, sem tratamento e com inserção desse glicolato aí para ver se ela absorve, né, na sua estrutura. Então, geralmente o difratograma com essa resposta aqui, com esses diferentes tratamentos, permite a identificação aí de argilas expansivas. Tá? Então, aqui só que eu sempre mostro para vocês a diferença das estruturas entre o grafite e o diamante. Por difratometria, a gente também consegue ver essas diferenças, porque eles vão ter picos com intensidades em posições diferentes, tá? Então vejo aí que o grafite ele tem mais picos, né? Enquanto que o diamante vai ter só dois picos aqui, um a 42 e o outro a 76.